A vida dos artistas no palco não é só alegria não, gente, é trabalho duro. E eles também estão sujeitos a acidentes de trabalho. A vítima mais recente foi o cantor Henrique Iglesias. E olha, o acidente foi mais grave do que parecia na hora do show. Essas imagens mostram Henrique Iglesias durante o show na cidade de Tijuana, no México. O cantor brinca com as fãs e arranca gritos, como de costume. Na segunda metade da apresentação, Henrique aparece vestindo uma camiseta branca. Um drone, uma pequena aeronave de controle remoto, se aproxima do cantor. Henrique brinca com o equipamento, segura a câmera com a mão esquerda. Na sequência, vira o corpo para captar melhor as imagens do público e aproxima o drone do rosto. Mas quando encosta a mão direita no aparelho, ele grita de dor. Henrique joga o equipamento, olha para as mãos e percebe que algo errado aconteceu. Corre para o fundo do palco e retorna com os dedos cobertos de sangue. Somente depois de terminar a música, ele recebe os primeiros socorros. Mesmo ferido e com a camiseta suja de sangue, o cantor fez questão de continuar o show. Logo após a apresentação, o músico foi levado a Los Angeles para ser atendido por um especialista. E descobriu que o ferimento foi mais grave do que se pensava. A mão de uma pessoa é composta por 27 ossos. Entre eles passam artérias, veias e nervos. Ao encostar na hélice do drone, o cantor fraturou o osso. E também teve uma lesão vascular. Daí o sangramento. Henrique passou por uma cirurgia de emergência. O nome do procedimento assustou os fãs. Cirurgia reconstrutiva da mão. Este especialista explica como ela é feita. Além da fixação da fratura, é feito o reparo da artéria, da veia, do nervo lesado. Em alguns casos, é necessária até a reconstrução dessas estruturas, ou seja, muitas vezes a gente tem que transportar tecidos ou fazer enxertos para reconstruir essa artéria lesada e esse nervo lesado. Os acidentes com artistas durante shows acontecem mais do que a gente imagina. Alguns são sem gravidade, como o que aconteceu com a cantora Beyoncé. Ela teve os cabelos sugados por um ventilador. Beyoncé não interrompeu a apresentação, recebeu ajuda do segurança e no final deu tudo certo. Os tombos também marcam presença nos shows dos famosos. Ivete Sangalo que o diga. É tão bonito esse demais. Outra veterana dos palcos, a popstar Madonna, recentemente levou um susto ao cair de uma escada durante uma apresentação em Londres. Katy Perry já mergulhou no bolo, patinou no glacê e, claro, deu aquela derrapada que não estava no script. Há 6 anos, Caetano Veloso fazia um show em Brasília quando se descuidou e despencou do palco. Por sorte, ele não se machucou. Levantou em seguida e foi aplaudido pelos fãs. Os meninos do One Direction são especialistas em cair na frente de todo mundo. Mas às vezes, os tombos nos palcos podem ser perigosos. Há 3 anos, o cantor Sérgio Reis foi parar no hospital depois de uma queda.
Durante um show em Minas Gerais, ele caiu de uma altura de mais de 2 metros. Na época, os médicos disseram que a causa teria sido uma perda súbita de consciência. Mas o próprio cantor disse que não. Naquelas brincadeiras eu falo, não interessa se ela é coroa. Aí eu jogo o microfone pro povo responder. Para ela, velho. Nessa virada que eu dei pra direita, para as meninas cantarem, para as mulheres, eu errei o prumo do palco e perdi o pé direito e caí para baixo. Não me interessa se ela é coroa. Resumo da ópera. O sertanejo fraturou 2 costelas, machucou o ombro, mas se recuperou bem. O mesmo aconteceu com Dinho Ouro Preto em 2009, também em Minas Gerais. Ele cai do palco de uma altura de mais de 3 metros. Dinho teve traumatismo craniano, sofreu diversas fraturas no corpo. O cantor passou um mês internado, mas não teve sequelas. Um trauma gravíssimo, né? Ele teve lesões no cérebro, mas não teve lesões na medula, ou seja, ele não perdeu os movimentos, mas poderia ter acarretado na perda do movimento dos membros superiores e dos membros inferiores, né? Ele poderia ter ficado tetraplégico. No começo do ano foi a vez do MC Gui preocupar os fãs. Durante um show no interior de São Paulo, ele tentou dar um salto mortal. O funkeiro escorregou e caiu no chão. MC Gui foi internado e passou por uma bateria de exames, mas não foi nada grave. Ele teve um machucado simples no pulso e voltou aos palcos poucos dias depois do acidente. Como querido show. Alguns artistas não tiveram a mesma sorte. Peço por favor, como querido show. Em fevereiro do ano passado, Valdemir Freires, conhecido como Smith Show, se apresentava no Tocantins. Prepara o movimento. Ele foi atingido por uma descarga elétrica ao encostar no equipamento e morreu a caminho do hospital. O mesmo aconteceu 2 anos antes, no Rio Grande do Sul. Durante uma apresentação, o cantor Ennio Nack Jr. se apoiou numa estrutura metálica energizada e também recebeu um choque. Com a força da descarga elétrica, ele foi arremessado em cima de uma caixa de som. Ennio morreu no hospital poucas horas depois do acidente. No caso de Henrique Iglesias, os médicos tiveram muito trabalho para reparar o estrago feito pela hélice do drone. Alguns sites chegaram a especular que o cantor poderia perder o movimento e a sensibilidade de um dos dedos. Segundo o especialista, ainda é cedo para um diagnóstico preciso. A principal sequela de fratura exposta de dedo é a perda do movimento pela rigidez que ocorre entre os ossos dos dedos. Ele vai ter que ser submetido a um longo processo de fisioterapia depois que tiver já consolidado essa fratura. Desde o dia do acidente, Henrique tem recebido milhares de mensagens de carinho e apoio dos fãs. Durante a semana, ele publicou essa foto na internet. Mostrou que está bem e aproveitou para agradecer a torcida. Também disse que a mão está melhorando pouco a pouco. Henrique vai ficar de molho por algumas semanas. Segundo a assessoria de imprensa, uma recuperação completa é esperada. Se tudo der certo, o retorno aos palcos já tem data e local. Henrique tem um show marcado para o dia 3 de julho, na Cidade do México. Dessa vez, de preferência, bem longe do drone.